Amém? Amém. Talvez não escolhi tanto, fui obrigada, mas estou aqui. E vamos com o nosso, seguindo a nossa série Princípios. Hoje nós estamos em qual dia, vocês sabem? Qual dia da criação nós vamos falar hoje? Hoje é o 6º dia, nós vamos falar sobre identidade, seguindo a mesma temática das mulheres, né, do culto de mulheres, mas isso só prova que nós somos uma igreja única, somos uma igreja só. Independente do trabalho ser para as mulheres, ele é da igreja, né? Então, sem combinar, o Senhor colocou no coração do Ronaldo esse tema para hoje e no coração da irmã Lene o tema para ontem, identidade também. Aí ninguém conversou, ninguém se comunicou, mas o nosso amigo Espírito Santo fez a comunicação devida, né? Então, ontem nós falamos sobre identidade, hoje nós vamos continuar falando sobre identidade, a importância desse tema, principalmente para os dias de hoje, parece ser banal, parece ser simples. O que é identidade? Você sabe a sua identidade? Parece ser tão simples. Mas no mundo tão corrido que a gente vive, a primeira coisa que a gente acaba perdendo é a nossa identidade. E sem saber quem a gente não consegue fazer nada da qual nós somos chamados para fazer. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 28. Gênesis capítulo 1, 26 ao 28. Amém? Amém. Se não encontrou o primeiro livro da Bíblia, é puxado. Então vamos ler. Então disse Jesus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Tão simples e tão tranquilo parece ter sido a criação. Deus foi lá, formou, soprou, vida, homem, mulher. Vão lá, domine sobre a terra. Está aqui os peixes, está aqui os animais, está aqui a vegetação. Cuide. Mas a melhor criação que o Senhor fez foi o homem. E tão importante foi a criação do homem, que desde a criação dele, ele já fez um plano de salvação para o homem. Mesmo sem a intenção de que o homem fosse pecar, o Senhor já teve um plano de salvação para nós. Então, Ele conhece, Ele nos formou, Ele nos criou e Ele sabe da nossa identidade. Quando falamos de identidade nas igrejas, a gente sempre fala, nossa identidade é a identidade de filho, somos filhos. Mas às vezes a nossa identidade de filho aqui na terra é meio deturpada. Às vezes não fomos o filho que outras pessoas foram, ou que a gente imagina, que é o filho que é protegido, que é o filho que é amado. Porque às vezes nós não tivemos um pai que foi segundo o Senhor, né? Segundo o coração de Deus. Mas independente da sua paternidade, da sua identidade como filho aqui na terra, a sua identidade nos céus é de filho amado, de filho eleito, de filho escolhido. Amém? E esse tema de identidade, quando o Ronaldo me falou que eu iria pregar sobre identidade, eu falei, não, identidade tem que ser você vai pregar identidade. E duas coisas muito curiosas sobre esse tema, em relação desse tema comigo, é que a primeira vez que eu preguei foi de supetão, foi de surpresa. Eu estava num evento de jovens, onde eu era líder do ministério, eu estava em uma das congregações, e aí eu estava lá sentadinha de boa, e chegou o irmão e falou assim, ei, irmã Jéssica, você prega hoje?
Aí eu, por quê? Não, o pregador não veio. Não vai vir, porque o carro dele quebrou, não sei o quê. Você prega hoje? Aí eu fiquei assim, Senhor, meu Deus. Foi uma conversa rapidinha aqui com o Espírito Santo. Senhor, como assim? Não vou pregar. Ele, vai sim. Eu falei, não vou não, vai sim. Eu disse, sim, tá bom. Aí eu passei o culto todinha tensa, né? Falei, meu Deus do céu. O louvor, queria que o louvor demorasse horrores, para eu ir tentar pensar alguma coisa sobre o que eu ia pregar. E aí o Senhor só falou assim, identidade, Daniel. E aí falou, mas nada, só isso, identidade, Daniel. E foi a primeira vez em que eu subi num púlpito para pregar. Eu sempre fiquei ali nos acessórios, eu pregava para os jovens, dava palavra para os jovens, ensinamento, mas nunca tinha pregado. E ali eu percebi o quanto o Espírito Santo fala aos nossos corações quando a gente se posiciona. Quando a gente está debaixo do lugar onde o Senhor nos chamou, onde a gente está debaixo do propósito do Senhor, ali Ele usa. E ali não precisa você ficar com medo. Ele vai te direcionar. E quando foi falada essa questão de identidade, para mim soou como o Senhor me fez voltar lá naquele dia, naquele tempo, onde eu imaginava assim que o máximo que eu iria fazer era aquilo ali e estava tudo certo. Mas o Senhor ali me confirmou algo que eu precisava fazer dentro do meu propósito, que era estar debaixo da vontade dele, que a partir dali o Senhor ia falar comigo. Mas naquele dia, sobre identidade, eu ainda não sabia quem eu era. Eu estava pregando sobre identidade, mas ainda não tinha uma identidade formada. Naquela época, eu deveria ter o quê? Uns 19 anos, por aí, uns 20 anos. E eu tinha uma busca muito grande para entender qual era a minha identidade, qual o meu propósito, qual o meu chamado e qual a minha missão. Palavrinhas muito específicas em que a gente acaba se perguntando, às vezes, quais são essas características minhas. E no meu último trabalho, digamos assim, na minha última empresa, eu falava sobre protagonismo. A minha empresa era voltada para a mentoria de mulheres, onde eu trabalhava com empreendedoras, né, pequenas empreendedoras, pequenas, grandes, médias empreendedoras. E uma das mentorias, das maiores mentorias, da mais forte que eu tinha, chamava A Protagonista. E para eu entender e começar a formar essa empresa, eu tive que me desconstruir. Porque na época, antes eu era personal trainer, não tinha nada a ver com mentoria, nada a ver com negócios. E eu estava num processo de rebranding. Eu não sabia quem era a Jéssica, quem era a Jéssica personal, quem era a Jéssica mentora, o que eu ia fazer, o que eu estou fazendo, como que eu vou mudar de carreira se eu não sei nem o que eu estou fazendo agora. E aí eu fiz uma mentoria de branding. E dentro dessa mentoria de branding, eu consegui reconstruir a minha marca, reconstruir meu posicionamento de imagem, meu posicionamento de discurso e tudo. E dentro dessa mentoria, eu consegui entender o meu propósito. Não só o meu propósito como empresa, como mentora, mas o meu propósito de vida. E eu entendi que aquela fase em que eu vivia como mentora era apenas algo que o Senhor usou para eu continuar a fazer o meu propósito. Dentro de ser personal trainer, eu também cumpri o meu propósito, mas eu não sabia. Porque naquele tempo eu estava perdida, sem entender a minha identidade, sem entender o propósito que eu estava fazendo, sem entender a minha missão. Achava que eu estava fazendo tudo errado, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que o propósito ele corre atrás da gente. Então, o meu propósito, o propósito da minha empresa, né, da Jéssica Andrade, a protagonista, que é o nome da minha empresa, eu descobri, eu elegi um propósito. O meu propósito era inspirar mulheres. Basicamente, tem todo um texto maior, mas era inspirar mulheres para serem protagonistas das suas vidas. E toda mulher que eu começava a mentorar, todas elas tinham crise de identidade. Todas elas eram empreendedoras, eram fortes e tal, mas elas não sabiam quem eram, não sabiam por que estavam trabalhando. E ao tempo que o Senhor foi me usando através daquela mentoria para restaurar a identidade de outras mulheres, o Senhor veio restaurar a minha identidade.
Então, esse é um tema muito forte para mim nesses dois aspectos. Pela primeira vez que eu preguei, falei sobre identidade, a minha empresa falava sobre identidade, e hoje em dia eu ainda falo muito sobre identidade. E eu sei que a cada dia mais o Senhor tem reafirmado a minha identidade e o meu propósito. Mesmo quando eu não consigo entender, mas o Senhor está restaurando. E eu creio que o Senhor está restaurando a identidade da igreja do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos perdidos no nosso propósito como igreja. Nosso propósito como igreja é alcançar as vidas que estão lá fora. É mudar as vidas que estão aqui dentro, porque aqui é um hospital. E acima de tudo, o nosso propósito é ir aos céus. Mas a igreja tem se perdido em competições, em movimentos que, por muitas vezes, são apenas movimentos de marketing. Não são movimentos verdadeiros. E o Espírito Santo, às vezes, ele se move no silêncio, no escondido. E eu creio que o Senhor precisa, e o Senhor vai restaurar a identidade daqueles que querem ser restaurados. Porque viver uma vida sem identidade, viver uma vida sem propósito, é viver uma vida à toa. É viver uma vida sem saber para onde vai, sem saber que escolhas tomar, achar que tudo que está fazendo não é o suficiente, ouvir quando alguém está falando algo de você, mal de você, você deixa aquela pessoa falar mal de você. Você vai deixando as pessoas construírem uma identidade que não é sua. Você vai deixando as circunstâncias e as situações construírem algo que não é seu. Você vai deixando toda a sua história de vida, tudo que você passou, construir uma identidade que não combina com você. Hoje eu demorei a chegar aqui. E, nossa, eu não gosto de chegar atrasada. Mas hoje parece que o Senhor quis que eu me atrasasse, sabe? Na verdade, eu me atrasei por rebeldia. Porque eu estava tentando me vestir, e eu vesti uma roupa. Tá legal. Vesti a outra, não tá legal. Eu olhava no espelho. Tava até legal, mas não tava legal. E aí, eu vesti com tênis. Não gosto de vestir vestido longo com tênis. Isso daqui pra mim não tem nada a ver com esse look que eu tô. Nada a ver. Um moletom por cima de um vestido longo. Um tênis. Isso não tem a ver com a minha característica. E aí, quando eu peguei eu abri para pegar um outro blazer. E aí o Senhor falou, pegar aquilo. Eu peguei e vesti, né? Não tem sem entender nada. Mas eu vesti. E aí, o Senhor falou comigo. Às vezes, o meu povo tem se vestido com trajes, com coisas que não é deles. Às vezes nós temos colocado características de outras pessoas, características de que alguém tem dito sobre você e você tem colocado em você. Mesmo tanto que está incômodo, eu aqui puxando, toda hora cai e vai, eu estou realmente muito incomodada. Mas a partir do momento que a gente entende a nossa identidade, o nosso estilo, as nossas características, a gente começa a tirar aquilo que não faz sentido. Eu ia até tirar o sapato, mas eu acho que não vai ficar também. Mas a partir do momento que você identifica aquilo que não faz sentido na sua vida, você precisa tirar. Eu sei que na vida muitas pessoas podem dizer algo a teu respeito, algo sobre você, já talvez, com certeza, já disseram algo para você que você não é. E você colocou isso no seu coração. Disseram tantas vezes que só pode ser verdade. E acabaram ferindo a sua identidade. A gente tem, como cidadãos, a gente tem um número de identidade. Né? No Brasil, a gente tem o RG. Aqui na Espanha, a gente tem o DNI, NI. E esse número é único. Ninguém tem um RG, ninguém tem um NI igual o seu. Só você.
Isso mostra sobre quanto nós somos únicos. Nós precisamos de uma identificação. Outra coisa única que nós temos são nossas digitais. A íris do nosso olho. A gente pode ser parecido com algumas pessoas. Tem umas características iguais. Mas nós somos únicos. E mesmo quando a gente é gêmeo, por exemplo, tem alguém que é gêmeo, que é irmão, tem um nome parecido, tem até um sobrenome parecido. Quando eu descobri uma Jéssica Ramos, eu fiquei indignada. E a Jéssica Ramos, ela é lutadora. Não, a Jéssica Andrade, desculpa. A Jéssica Andrade é lutadora, porque eu tinha um canal Jéssica Andrade. Tive que tirar, porque toda vez que procurava a Jéssica Andrade, aparecia a Jéssica Andrade lutadora. Eu falei, não pode. E eu ficava com tanta raiva quando eu encontrava uma Jéssica com Y, porque eu encontrava muitas Jéssicas com I. Mas Jéssica com Y, quando eu encontrava, essa sou eu, tá pegando minha identidade. Mas aí depois que eu fui entender que eu sou Jéssica, essa Jéssica aqui sou eu. Minha mãe tem uma filha chamada Jéssica, e essa Jéssica só sou eu. Pode ter outras Jéssicas no mundo, mas eu sou a Jéssica da minha mãe, do meu pai. Né? Quando a gente fala de identificação, a gente tem o pai, tem a mãe, tem os avós, tem os irmãos, tios, tem toda a filiação. Tudo isso faz parte de quem nós somos. Tudo isso faz parte da nossa identidade. As nossas histórias fazem parte da construção de quem nós somos, das nossas características. Mas não querem dizer, de fato, quem somos. Daniel, ele teve a identidade dele formada muito jovem, porque ele saiu da terra dele, de perto dos pais, na terra de tudo ele conhecia, onde ele foi formado para viver como um príncipe. Só que ele foi levado a uma terra estrangeira. E lá é onde o caráter dele foi formado, foi forjado, aliás. Mas ele precisava saber bem quem ele era. Porque ele tinha a sua essência, ele tinha a sua crença, ele tinha as suas particularidades, ele tinha a sua rotina. E independente de onde ele estava, uma terra pagã, onde tinha vários deuses, onde deveria se adorar outros deuses, ele mesmo assim, 3 vezes ao dia, ele se voltava ao templo e orava. Mesmo assim, com todos os manjares, com todo o luxo, com tudo que ele poderia ter, ele mesmo assim disse não aos manjares do rei. Porque ele sabia quem ele era. Não é o meio que forma o seu caráter. Ele simplesmente forja o seu caráter. Se você o tiver. Às vezes a gente não tem caráter. Já viu aquela pessoa que é mau caráter? Porque ela não sabe quem ela é. Porque ela nunca entendeu qual é o propósito de Deus para a vida dela. Aquela pessoa que dependendo do ambiente, ela é uma pessoa. Se ela está num ambiente de festa, ela vai para a festa. Se ela está no ambiente da igreja, ela está na igreja. Se ela está na rua, ela está do outro jeito. E não é assim. Quem tem identidade, quem tem caráter cristão, precisa ser igual ao seu Criador. Se nós temos a identidade de filho, nós precisamos parecer com o nosso pai. Eu vejo a Lili, eu vejo muito o Ronaldo. Não só algumas características físicas, mas algumas características dela, jeito de falar, às vezes, o jeito mais carinhoso, o jeito mais, às vezes, doidão. É a Lili, parece com o pai dela. E, às vezes, nós estamos parecendo com o nosso pai, já que nós assumimos e acreditamos que nós temos a identidade de filhos de Deus. Estamos agindo, de fato, como filhos de Deus. Quando alguém olha na rua, alguém conhece o Ronaldo, vê a Lili e fala, nossa, parece demais contigo. Quando alguém te vê na rua, olha você e fala, parece com Jesus. Ou estão dizendo por aí, é melhor não ser crente para ser igual a essa pessoa. Se é para ser crente assim, prefiro não ser. Se nós estamos levando essa mensagem ao mundo, quer dizer que ainda não assumimos a identidade de filhos de Deus. Então, algo muito, como eu falei no começo, a identidade nada mais é do que quem é você.
Hoje é para a gente pensar, quem é você? Uma vez eu fui convidada para ser mentora em um evento de tecnologia, né? Evento de tecnologia que chama? Um evento de tecnologia. Acontece em vários estados, esse evento chama Campus Party. E aí eu fui convidada pelo Sebrae para dar mentorias, para ter estandes de mentoria. E aí quando a gente ia fazer a inscrição, eu tinha que escrever quem era eu. Quem é você? E no momento em que eu fui convidada, eu estava naquela fase que a mãe que é puérpera, a mãe de recém-bebê, vai entender. Eu estava sem entender quem eu era. Ué, eu sou quem? Sou mentora, sou mãe, sou youtuber, sou dona de casa. O que eu sou? E aí eu tive tanta dificuldade para escrever um parágrafo para dizer quem eu era. Eu tinha que escrever, quem é você? Meu Deus, como eu sofri. Falei, vida, escreve para mim que tu sabe quem eu sou. E aí hoje eu penso, se eu não sei quem eu sou, como é que as outras pessoas vão saber quem eu sou? Nem eu sei. E aí eu escrevi aquele texto. E aí depois eu fui pensar e refletir. Fui refletindo, gente, quem eu sou? E eu estava naquela fase de tentar me entender, tentar me achar ainda. Meu Deus! E eu falo sobre identidade, eu falo sobre protagonismo. Como que eu estou falando sobre protagonismo se eu não estou conseguindo ser protagonista? E o Senhor já tinha restaurou sim a identidade, mas eu preciso lembrar todos os dias de quem eu sou. Falar da gente, a gente se apresentar, dar as nossas características é muito difícil. Vocês já se gravaram e se ouviram? Alguém já teve a oportunidade de se gravar e se ouvir? Eu não sei vocês, gente, mas eu morro de vergonha de me ouvir. Eu sofro editando os meus vídeos do canal, porque eu tenho que ouvir minha voz. Eu tenho que ouvir meus vídeos, eu edito, às vezes eu prefiro um editor editar pra eu não ter que ficar vendo, porque eu fico com vergonha. Eu tô vendo ali me filmando, não vou assistir depois. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, de tanto de se ouvir, como de falar sobre nós, de dar qualidade sobre nós. Teve uma trend no Instagram esses dias que era, seja sincero com você. Aí, paciência, 10, se alguém viu. Habilidades, tanto. E aí eu vi algumas pessoas colocando 5, 2, 3. Não vi ninguém colocando 10. Menos 10. Eu falei, meu Deus, Jesus. Aí eu olhei assim, eu vou analisar o meu. Como é que eu tô hoje? Peraí. Pode ser que hoje eu tô 10, amanhã eu tô 9, né? Amanhã eu tô 10,5, depois da manhã eu tô 10,5. Depende. Mas minha média sempre é 8 para cima. E às vezes a gente não consegue se valorizar. A gente acha que a gente está fazendo tudo ruim, fazendo tudo errado, que nós somos as mais feias do mundo, que nós somos a vida mais cansativa do mundo, os nossos filhos são os mais mal educados do mundo. A gente sempre acha que a nossa vida não está tão verde quanto a do vizinho. Nossa grama. Nosso casamento não é tão bom. A nossa casa não é tão boa quanto a do fulano. O nosso carro não é tão bom quanto o fulano, menos o Joel. O Joel sabe que o carro dele é o melhor. Entendeu? Ele tem a consciência disso. A Lili sabe também. A Lili já sabe também. Só que aí, às vezes, a gente tem essa dificuldade. E por que a gente tem essa dificuldade? Porque o mundo nos cobra? Porque alguém te disse que você não era capaz? Porque palavras de maldição foram jogadas sobre a sua vida? Porque você deixou pessoas que não precisavam entrar na sua vida entrar e estragar com a sua identidade? Pessoas que não precisavam entrar na sua vida, tocaram no seu coração, tocaram na sua alma, tocaram na sua identidade. E hoje você leva marcas. E vive uma vida que não é sua. Está vestindo roupas que não têm a ver com você. Está vestindo sapatos que não são seus. Porque nós deixamos pessoas falar sobre nós, falar de nós, a respeito de nós, porque nós não entendemos ainda quem somos nós.
Então, identidade fala sobre essência, fala sobre característica. E a identidade, ela não muda com o tempo. A identidade, ela continua o mesmo número. Mesma identidade. Às vezes, pode mudar dependendo da situação. Eu tenho 2 identidades no Brasil. Eu tenho uma identidade que é do Pará e uma identidade do Goiás, que eu tirei depois que eu casei com o Ronaldo, adicionei o nome, mudei a identidade, mudou o número porque mudou a característica, né? Mudou o estado. E mudou. Porém, a foto era eu, apesar de estar diferente, era eu. Pai e mãe era o mesmo, data de nascimento era o mesmo, naturalidade o mesmo, tudo igual. E o dedão bonitinho do mesmo jeito, estava lá. Então a identidade ela não muda, porém ela pode ser deturpada ou mudada de acordo com alguma hipótese, de acordo com alguma mudança que possa acontecer na sua vida. Porém a sua essência jamais pode ser mudada. Então, nós precisamos entender no decorrer da nossa vida o que acabou mudando a nossa identidade. Eu falava muito que eu era muito desastrada e muito impaciente. Muito desastrada, que tudo eu derrubava, tudo eu quebrava, eu pegava um copo eu quebrava, eu pegava um prato eu quebrava. E tudo eu brigava, eu me estressava com todo mundo, no trânsito eu buzinava, eu brigava com o povo, e subia o vidro, que eu também não podia também encarar as pessoas também. E eu sempre falava isso, não, eu sou uma estressada, eu não tenho paciência, eu sou desastrada, se eu pegar uma coisa eu quebro mesmo, não me dá uma coisa de vidro que eu quebro. Ah, não me dá macarrão com molho que eu me sujo. Era impossível, era impossível, dava muito trabalho com o Ronaldo. O Ronaldo fica muito... Pensa numa pessoa que fica chateada se alguém falar mal de mim. E se esse alguém for eu, ele também fica chateado. É uma coisa de louco, não pode falar mal de mim. E eu fui entender de onde foi essa raiz do a Jéssica é desastrada. Foi minha mãe. Porque como eu sou muito elétrica, eu passo a derrubar as coisas. Eu passava aqui nesse tapete, com certeza esse tapete ia estar todo revirado. Essa menina tem pé de gancho. Essa menina derruba. E é claro que a palavra que ela disse não foi, não, eu vou ferir a identidade da minha filha. Nossa, eu vou falar aqui para ela que ela é terrível, que ela é bagunceira, que ela é isso, que ela é aquilo, que eu quero ferir a identidade dela. Com certeza, essa não foi a intenção da minha mãe. Lembra quando uma vez eu já falei aqui sobre palavras que são ditas e são malditas no coração de algumas pessoas? Às vezes a gente fala palavras e a gente não tem noção da palavra que a gente está plantando no coração do outro. E aí eu fui identificar, o Senhor me trouxe. Às vezes que a minha mãe falou, você é desastrada, que não sei o que e tal. E aí eu identifiquei, poxa, eu ouvi isso por muito tempo. De que eu era desastrada, de que eu era estressada, de que eu era zangada. Mas isso não sou eu. Essa não é a Jéssica. Quando eu entendi, foi muito difícil para eu entender que eu não era desastrada. Porque eu pegava um copo, o copo caía. Eu passava um negócio, derrubava. Mas o Senhor foi trabalhando no meu caráter. Ele foi restaurando a minha identidade. Eu não sou desastrada. Eu não sou estressada. E a partir do momento que eu entendi isso, que eu vi, eu não sou estressada, eu sou calma, eu não sou desastrada, as pessoas começaram a ver. E as coisas começaram a acontecer. Nunca quebrei um copo, mas lá em casa eu quebrei um copo. Não quebrei um copo. Um copo quebrado não tem. Já o Ronaldo já quebrou. O Ronaldo já quebrou umas xícaras, umas coisas. Não julgo. Não julgo. Porém, eu tô ilesa. Mas, quando eu comecei a entender de onde veio a raiz daquela característica que me foi dada, que não me pertencia, quando eu fui entender qual foi o blazer que colocaram em mim, que não pertencia ao meu estilo, eu comecei a tirar. E hoje, se alguém falar para mim
Jéssica, você é muito nova para ser pastora. Eu digo, sou. Eu estou num grupo onde tem pastoras de toda a Europa. E eu sou a mais nova. Não tem como eu não ser a mais nova. Não tem como eu dizer, tu é nova. Sou. Olha, está comprovado. Depois de mim, a mais nova tem 45 anos. Eu 32. Então, eu sei que eu sou nova para ser pastor. Alguém vai falar, você é nova para ser pastor. Seu espanhol não é legal. Não, eu sei. Teu cabelo não tá legal. Tá bom. Mas isso não me define. Isso não define e não deixa de definir o chamado que o Senhor entregou em minhas mãos. Amém. Porque através desse chamado eu consigo e continuo cumprindo o meu propósito. Porque não é sobre a situação. Não é sobre você estar perfeitinha onde a sociedade quer. Não é para você estar encaixadinha na caixinha da Ryanair quando coloca sua mala lá de mão. Tem que encaixar certinho, senão não vai dar excedente. Mas é sobre você estar encaixada e debaixo do propósito de Deus. Se você não estiver debaixo do propósito de Deus, qualquer pessoa com palavras malditas vai atingir o seu coração. Qualquer pessoa com palavras sem intenções vai deturpar e machucar cada vez mais a sua identidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para guardar o nosso coração, como diz a palavra de Deus, sobretudo que tem que guarda o teu coração, entenda quem você é. Você não é um derrotado. Você não é maldita. Você não é triste. Você não é sem sorte. Você não é infeliz. Você não é mal amado. Você é filha. Então, todas as palavras que um dia foram ditas para ti, cai por terra em nome de Jesus. Amém. Não permita que elas façam parte da tua identidade. Tire essas palavras das características aonde está lá quem é Jéssica. As palavras que não têm a ver com você, tira. Não permita. Porque às vezes nós estamos deixando de cumprir o nosso propósito porque nós não entendemos a nossa identidade. E quando chegar aquele grande dia, o Senhor vai cobrar ações que você fez com aquilo que o Senhor te entregou. Eu não tenho. Porque eu estava procurando o que era para eu fazer. E aí não fez. Mas o Senhor te capacitou e te deu talentos, propósito, chamado. Porém, o que você tem feito? Você tem vivido uma vida em que tudo é prioridade e nada é prioridade. Você tem vivido uma vida sem princípios, sem moral. Você tem vivido uma vida que correr atrás do vento, como diz Salomão. Você tem procurado trabalhar, conquistar, ganhar, trabalhar, conquistar, ganhar. E a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus amigos, a sua vida espiritual, a igreja tem ficado em terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Então, o chamado, o que é o chamado para nós? O chamado, ele é o geral, para todo mundo, para todos os crentes. Era amar a Deus, levar a palavra e buscar a santidade, buscar a santificação todos os dias. Isso aqui não muda, para todo mundo é igual. Mas a gente pode ter chamado de ser missionário, de ser pastor, de ser contador, de ser cozinheiro, de ser empresário.
Ah, mas o chamado não é só na obra de Deus, só aqui no púlpito? Não. Gente, se a gente não tem um empresário que vem plantar bênçãos aqui na nossa igreja, que vem administrar, ajuda a administrar a igreja, a gente não tem igreja. Então, cada um tem o seu chamado. Só que esse chamado pode mudar às vezes. Eu entendi antes que o meu chamado era ser ministra de louvor e dança. Eu dançava. Era esse o meu chamado, naquele momento. Ronaldo nunca me viu dançando. Vocês têm ideia do quanto faz tempo que eu não danço. E já tem 15 anos que a gente está junto. E o Ronaldo nunca me viu dançando. Mas o meu chamado era dançar. Se eu tivesse insistido sempre, não, porque se eu não dançar, eu não estou cumprindo o meu propósito. O chamado, ele serve ao propósito. Então, a gente cumpre o nosso propósito com o chamado. Isso pode mudar. Hoje, o meu chamado é ser pastora. É cuidar das ovelhas. Mas o meu chamado, há algum tempo, era ser mentora. Eu estava sendo mentora. Meu chamado também é ser mãe. Porque eu consigo cumprir meu propósito através da vida da Lina. Eu estou construindo um caráter e uma identidade nela, em que quando ela estiver grande, eu quero que ela saiba quem ela é. Que independente de alguém falar que não quer brincar com ela, ou que ela não é legal, ela sabe que ela é. Ontem a Fabiola falou para ela, a missionária Fabiola falou para ela assim, Lili, você é linda. Ela, sim, eu sou. Muitos vão dizer, quando você diz que é linda, eu sou convencida. Essa pessoa é convencida. A gente não pode dizer que é rico, a gente não pode dizer que é pobre, a gente não pode dizer que é bonito. Ele não pode dizer nada. Porque é mentira, porque é isso, porque é aquilo. Mas eu sou bonita. Ora, se você não acha, problema é seu. Mas a gente se incomoda, a gente não pode nem se exaltar. A gente nunca pode se exaltar, a gente tem que se rebaixar, porque a gente é humilde. Olha aí. As pessoas que não têm identidade não suportam quem tem identidade. Já chegou a incomodar alguém? Você já incomodou alguém com a sua alegria? Já incomodou alguém com o seu jeito de falar? Com o seu jeito de sorrir? Com o seu jeito de andar? Com o seu jeito de se maquiar? Com o seu jeito de vestir? Com certeza já. Porque quem tem identidade, quem não tem identidade, se incomoda por qualquer coisa. E, acima de tudo, ainda quer destruir quem tem, né? Ele não tem, ele quer destruir quem tem. E o que é propósito? Alguém sabe o que é propósito? Nós falamos sobre identidade, falamos sobre chamado. O que é propósito? Consegue definir em alguma frase? O que para você é propósito? Não é pergunta retórica, pode responder quando eu pergunto. Tá na página da apostila. Temos aqui os alunos do Mãos. Aquilo que foi proposto. Aquilo que foi? Aquilo que foi proposto a você e você aceitou fazer. Você tem amor a fazer. Sabe? Mas alguém sabe o seu propósito? Quem sabe? Eu sei meu propósito. Só eu, Joel, menino, tá todo mundo desproposto. O Ronaldo também sabe. Tá todo mundo desproposto aqui. Meu Deus. Que loucura. Você não sabe qual é o seu. Sabe mais ou menos. Tô indo descobrir. Curso Mãos, toda terça-feira. Tá com sono? Mas o propósito é algo que parece que a gente vai morrer e não vai terminar de saber o que é, né? Parece que tem dia que a gente sabe muito bem o nosso propósito, tem dia que será? A gente duvida, que a gente acha que é muito grande para o que a gente está fazendo. E o propósito, ele dá sentido ao que você faz. Quando a gente sabe quando às vezes o propósito de Deus, ele corre atrás de você. Às vezes você está fazendo uma coisa, faz uma coisa na igreja, faz uma coisa em casa,
sempre será relacionado ao seu propósito. Sabe uma coisa que você tenta fugir, mas ele te encontra? Você tenta dizer não, mas ele te encontra. Às vezes o seu chamado, o seu propósito em si é servir, é amar. Sempre vai ter aquela pessoa que vem para você arrumar uma coisa. Uma pessoa, faz isso aqui para mim, você vai lá e faz. Se sente necessidade de pegar e fazer uma... Eu tô vendo aquilo ali arrumado, desarrumado, vou lá arrumar. Às vezes seu propósito é servir. E você às vezes não entendeu. Às vezes não. O propósito ele é mais amplo do que a gente imagina. E o chamado ele serve ao nosso propósito. Nós usamos o nosso chamado para cumprir o nosso propósito. Então lembra, se a gente não sabe quem é identidade, a gente não consegue reconhecer o nosso chamado e a gente não consegue cumprir o nosso propósito. Se a gente não cumpre o nosso propósito, a gente vive uma vida aleatória. Vamos vivendo aí, vamos acontecendo. Os anos vão passando. Sabe aquela percepção que a gente tem de que os anos e os dias passam rápido? Sabe aquela percepção que você viveu e até agora não chegou no auge da sua vida? Sabe aquela percepção que você, quando você tinha 15 anos, a Júlia acabou de contar, acontecendo isso com ela agora. 15 anos, pensar assim, não, quando eu tiver 30, vou estar assim. Vai ser amanhã. Fica de olho, porque 15 anos passa ligeirinho. Ontem eu tive 15. E aí, você percebe que, você olha para trás, quem era a pessoa que imaginava com 15 anos que ia estar milionária, rica, com um carro do ano, não sei o quê, filho, não alguém nem filhos, viajando horrores. Aí você olha para trás e não tem nada a ver. Meu Deus, minha vida não andou. A diferença de 15 anos atrás para agora é que eu tenho 15 anos a mais, rugas a mais, alguns cabelos brancos e muitos boletos. E a gente vive assim, meu Deus, minha vida não tá andando, eu não tô indo para lugar nenhum. Já viu uma barata quando a gente joga um bailão nela, quando ela fica doida assim, ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela não para de se mexer, até ela morrer. Ela mexe, roda e não vai para lugar nenhum. Mexe, roda, né? E ela não vai para lugar nenhum, ela fica tonta. Às vezes nós estamos vivendo igual barata tonta. A vida não progride, nada acontece, nada muda. Passando os anos, porque às vezes a gente está vivendo sem propósito. Ou sem aceitar o propósito. Porque às vezes a gente sabe qual é o nosso propósito. A gente só não quer aceitar. Porque tem que fazer algo sim. Para que exista propósito, precisa ter missão. E a missão ela é feita diariamente. Uma quarta palavrinha aí. A missão é a ação do propósito. Então, para a gente cumprir o nosso propósito, a gente cumpre a nossa missão. E a gente cumpre todos os dias. A palavrinha-chave dentro do propósito da minha empresa é inspirar. E eu achava que eu influenciava. Só para ver, duas palavras bem parecidas, né? Mas aí, quando eu entendi a diferença de influenciar e inspirar, eu percebi que eu fazia isso todos os dias. Às vezes comigo mesmo. Às vezes o meu de ontem me inspirava o de hoje. E às vezes eu hoje não estava muito legal, mas eu ontem estava. Então, vamos se inspirar. Mas a missão, ela precisa ser cumprida todos os dias, para que quando chegue aquele grande dia, a gente tenha cumprido o nosso propósito de fato. E tenha vivido uma vida de verdade. Aquilo que o Senhor tem preparado para ti. Aquilo que Ele escreveu para você. Tua história está ali. O Senhor escreveu história de vitória, não história de fracasso. O Senhor escreveu para você uma história onde a presença de Deus sempre vai estar contigo. O Senhor escreveu uma história de bênçãos, mas você tem vivido uma história de mediocridade. Você tem vivido uma história mais ou menos.
Porque você ainda não assumiu a sua identidade. Então, para ficar didático, vou fazer algumas perguntas, vocês me falam qual que é qual. O que é o quem? Dentro de identidade, chamado propósito e missão. Quem? Identidade. O que? O que? É o? Eita, tava aí, né? O chamado, é o chamado. Quem é a identidade? O que é o chamado? E por quê? Propósito. E como é a missão. Então, se eu sei quem sou, eu sei o que eu faço, eu sei por que eu faço, e eu sei como eu faço. Quando todas essas palavrinhas estão bem encaixadas, a gente consegue ir adiante. A gente consegue ter uma vida plena. A gente consegue vestir as nossas próprias roupas. A gente consegue calçar os nossos próprios sapatos. Por que fulano tem uma vida tão boa? Por que o fulano consegue prosperar e eu não? Viu quando Davi colocou, Saul colocou umas armaduras nele, uma coisa, ele saiu todo desengonçado? Aquela armadura não era dele. Aquela armadura não era para ele. Alguém colocou nele. Mas se ele não soubesse quem ele era e o que ele precisava para cumprir o propósito dele, ele ia lá todo desengonçado, com certeza o Golias ia pegar ele. Porque na carreira não pegava. Quer dizer, pegava fácil. Então, ele tirou tudo aquilo que não era dele e foi para a missão. E sendo improvável, com 3 pedrinhas, ele colocou 3 porque acho que ele não estava com uma fé muito boa. Ele precisou de uma, ele derrubou o gigante. Porque ele estava certo, no lugar certo, debaixo da autoridade certa. Então ele conseguiu cumprir o chamado dele e dizer não para aquilo que não era dele. Para aquilo que não... Ele dormiu, ele está de boa, ele está tranquilo. Só deu pausa, que tristou no teclado. E aí a pergunta, como viver o propósito se você não sabe quem é? A sua identidade ela foi construída com base em quê? Em experiências dos outros? Em padrões da sociedade? Em circunstâncias da vida? Em conceitos? Em que foi construída a sua identidade? Se você não sabe quem é, qualquer um diz o que você é e o que você pode fazer. Se você não sabe quem você é, alguém lá fora vai dizer para você que você é incapaz, que você é burro, que você não tem jeito, que você é fraco. E você vai aceitar isso. Porque deve que eu sou mesmo. Deve que eu sou, porque hoje eu vacilei em tal coisa. E aí você mesmo vai se culpando. Você vai colocando adornos em você que não é seu. Hoje, você consegue dizer quem você é? Dar as suas características, o seu jeito, as suas particularidades, às vezes os seus defeitos e principalmente as suas qualidades. Você consegue enumerar? Eu quero que você fale aí, em voz alta. Pode ser todos juntos. Mas a gente precisa falar das nossas características, das nossas qualidades. Porque de defeito vai alguém que vai achar, com certeza. Sempre vai ter alguém que vai dizer seu defeito. E a sua qualidade? Se você mesmo disser e você mesmo reconhecer, as outras pessoas vão reconhecer a sua qualidade. Então, quando eu perguntar quem é você, você vai dizer uma qualidade sua. Bem alto. Não deixa o irmão falar sozinho, não, que, né? Por favor. Então, eu vou falar quem é você, e aí você vai dizer uma qualidade sua. Pensou já? Não. E... Peraí, vou ler aqui para vocês irem pensando. Presta atenção. Jeremias 1, 4, 5 e 6.
Eita, tá nervoso, meu Deus. Jeremias 1, 4, 5, 6 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de te formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Deus, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Vou ler o 7. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. O 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Eu o escolhi no ventre. Antes de você nascer, eu o separei. Lá na criação, o Senhor já sabia quem ele estava criando, quem você era, suas características, sua identidade, seu propósito. Ele entregou tudo perfeitinho. Às vezes a gente é que bagunça tudo. O Ronaldo falou esses dias que a gente estava tentando resolver a situação. Ele falou assim: é difícil. Aí depois ele falou: não é difícil não, a gente é que bagunça. E Deus entregou tudo bonitinho, certinho, cada um sua identidade, seu propósito certinho. A gente vai lá e toma a identidade do outro, bagunça com a identidade do outro, não vive do jeito certo. E porque a vida é difícil. Lógico. Vivendo tudo errado. Deus falou: mas eu fiz direitinho. Olha lá o fulano fazendo errado. E achando que tá arrasando. E ainda põe culpa em mim. Mas eu fiz tudo certinho. O Senhor te trouxe aqui para fazer tudo certinho. Para identificar aonde precisa ser restaurado. Sabe, às vezes, o Senhor existe alguém aqui que não consegue ouvir nenhum tipo de brincadeira a respeito dele mesmo. Que, às vezes, de pessoas específicas, quando fala qualquer brincadeira, qualquer coisa, que para os outros parece ser bobeira, mas te atinge no fundo da tua alma. E depois você vai pensar: poxa, mas é tão bobeira isso aí que me disse, nossa, por que isso me machuca tanto? Nós repreendemos agora todo espírito de mediocridade, de inferioridade que o inimigo plantou na sua vida. Não deixe que brincadeiras ou palavras malditas atinjam o teu coração. Não é sobre você. Isso não é sobre você. O que estão dizendo não é sobre você. Não aceite. Toda vez que alguma palavra, alguma seta for lançada por você através de uma brincadeira, repreenda. Pode repreender em silêncio, mas repreenda. O inimigo não vai mais brincar com você. E quem recebeu isso, guarde no seu coração e siga no propósito de Deus. E vamos lá, que eu não esqueci. Quem eu sou? Todo mundo já pensou? Eita, como é difícil. Fique em pé. Vai. Fique em pé, porque isso é profético. O negócio é forte. Eu vou dizer quem eu sou e você vai dizer uma característica sua. Bem alto, não deixe o irmão falar sozinho, gritando sozinho. Já falei. Pronto? 1, 2, 3. Quem eu sou? Mais uma vez, para você, para o seu coração ouvir agora. Você falou da boca para fora. Fala mais uma vez, para você ouvir e você internalizar a palavra que sai daqui para cá. Ela é tão mais pertinho do que a que sai da boca do outro para o seu coração. Mais uma vez, para que você ouça, para que o seu coração ouça.
Para que você saia daqui sabendo essa característica e muitas outras. Para que ninguém que diga ao contrário dessa característica possa atingir o teu coração mais uma vez. Amém? Quem eu sou? Adorador. Amém, pode ser. Por que às vezes a gente precisa falar? A gente precisa... Porque muitas pessoas, as outras pessoas, elas falam pra gente. Elas não têm vergonha de falar. Os haters da vida real, eles não têm vergonha de dizer que você é mais ou menos, de que você é ruim, de que a sua maternidade não é tão boa, que seu casamento não é tão legal, que você faz isso, aquilo outro errado. Eles não têm vergonha. Mas a gente tem vergonha de dizer o quão bom a gente é. E sabe o interessante, lá em Gênesis, voltando aqui, lá no capítulo que a gente não leu, mas no final do capítulo 1. Como é que é difícil achar Gênesis? Vai. As coisas ficam pregadas, mano. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Quem foi que fez a gente? Deus. Deus olhou, ele, soberano, perfeito, ele olhou e viu que era muito bom. Ele, o poderoso, disse que é bom. Mas você acha que não é legal. Eu sou boa, sou fraquinha mesmo. Você é a semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você carrega o DNA divino. O pecado que quis assumir a identidade do homem, ele foi quitado, ele foi tirado quando o sangue foi derramado na cruz. Então nós não temos a identidade de pecadores, nós temos a identidade de filhos. Quando Jesus veio à Terra, ele nos chamou de irmãos. Nosso Pai, Pai nosso. Somos filhos. E quando a gente vive debaixo do propósito, a gente se sente feliz, a gente se sente completa, a gente se sente original. E muitas vezes a gente tem se sentido cópia. Sabe o tênis da Nike, de falsificado? Ele tem o símbolo da Nike, o jeito da Nike, mas não é da Nike. Às vezes a gente se sente um tênis falsificado. Tem todas as características, mas não é. Porque quando a gente está debaixo do propósito, a gente se sente feliz, completo, original e tudo começa a fazer sentido. As coisas que você começa a fazer, as coisas que chegam até você. Eu ficava muito assim, meio chocada. Chegava muita gente com problema para mim. Chegava muito casal pra gente, pra mim, pro Ronaldo, pedindo conselho. E nós assim, com 2, 3 anos de casado. Mas o chamado, o propósito, ele corre atrás de você. Agora para com a sua vida e observa quais são as coisas que têm chegado até você. E você, assim, você deu atrás dessas coisas? Isso é para você entender que o Senhor tem te mostrado todos os dias o seu propósito. Ele tem te mostrado o teu chamado. Mas para você cumprir esses dois, você precisa saber quem você é. Você precisa entender a sua identidade. E que você não seja... Sabe aqueles carros rebaixados? Eu já vi um absurdo, que foi um S10, uma caminhonete rebaixada. Para mim foi o fim. Para mim foi o pior rebaixamento que fizeram, foi uma caminhonete rebaixada. Você vê que o aro do pneu de uma caminhonete é grande. Colocar bem pequenininho, liga leve. Colocar uma suspensão a ar para ela ficar pulando. Ela deixou de ser caminhonete? A carcaça dela, o chassi, o documento dela é caminhonete. Caminhoneta, né, que chama?
Só que ela estava com o pneu errado. Ela estava com a suspensão errada. Eu acho que o engenheiro da área automobilística olhar aquilo ali dava uns arrupios, um negócio mesmo. Nossa, eu fiz um negócio certinho para estar com o pneu certinho, a suspensão certinha. Tudo funciona daquele jeitinho, a direção, tudo. Mas o cara colocou o pneu errado. Rebaixou o carro, descaracterizou o carro. Que você não seja um S10 rebaixado. Amém. Que você seja uma S10 4x4. Que pode meter na roça, pode ir com tudo, pode passar por cima das montanhas, das pedras, e ela vai continuar sendo uma S10, com a capacidade que ela foi feita para ser. Não deixe ninguém rebaixar a sua S10. Amarok, se você quiser outro estilo, sei lá. Não abaixe sua caminhonete. Uma Ram. Eu sou uma Ram, pessoal. Grandona. Mas não mude o seu propósito porque alguém trocou um pneu que o engenheiro colocou outro. O engenheiro fez você colocar aquele aro certinho, bonitinho. Não deixe. Continue seguindo o seu propósito de ser uma caminhonete que passa por cima de tudo, que vai com tudo. E continue cumprindo o seu propósito. Amém? Não deixe que ninguém usurpe a tua identidade. Tenha uma vida com Deus de maneira íntegra, de maneira completa. Pare de procurar as bênçãos na vida dos outros. Pare de buscar contar testemunhos dos outros. Pare de buscar tentar ser respingado pelas bênçãos dos outros. Busque a sua própria bênção. O Senhor tem para entregar. Não busque características de outras pessoas, porque você acha legal. Não busque casacos de outras pessoas para parecer que vai ficar legal no seu look. Use as suas roupas, os seus sapatos, aquilo que te identifica. E busque a cada dia mais assumir a identidade que o Senhor te deu, para que o propósito do Senhor possa ser cumprido. Essas cadeiras estão vazias porque muitos não estão cuidando do seu propósito. E eu não falo do pessoal da igreja, falo das pessoas lá fora, que não sabem quem são, talvez mudaram de país, mudaram até de nome. Mas essa igreja precisava estar cheia, não porque a igreja tem que estar cheia, mas porque existem pessoas que precisam cumprir o seu propósito aqui na terra. E vamos começar por nós. Nós possamos encher os lugares onde a gente vai com a nossa verdadeira identidade e que as pessoas possam enxergar nisso e se inspirarem a buscar a sua identidade também. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Bom, eu vou embora, mas eu queria dizer uma palavra para ti. Eu agradeço muito todos os dias que eu venho aqui, o trabalho tão grande que você está fazendo na minha vida. Eu acho que não falo só por mim, senão eu falo por todo mundo que está aqui. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada.